Fala aí pessoal do canal História Deles, eu sou o Doca e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai falar da história dele, um dos protagonistas de uma das maiores franquias de games de todos os tempos. A gente vai explorar a história dele, ver a origem, o passado dele e tudo o que aconteceu dentro da vida dele no mundo de Mortal Kombat. A história de Sub-Zero. Sub-Zero é com certeza não só de Mortal Kombat, mas de várias franquias, um dos maiores ícones, um dos maiores personagens e com certeza um dos mais conhecidos dentro dos games de luta. Antes da gente ir direto para a história do Sub-Zero, eu vou falar um pouco sobre o clã dele e o que aconteceu para a gente entender o mundo de Mortal Kombat. Sub-Zero faz parte de um clã muito antigo, que é o clã chamado Lin Kuei. E esse clã era um clã chinês especializado em técnicas e ninjutsus relacionados ao elemento gelo. Desde o início dos tempos, no mundo de Mortal Kombat, o clã dos Lin Kuei, que é o clã do Sub-Zero, tem o seu rival, que é o clã dos Shirai Ryu, um clã japonês que é o clã onde está o maior rival de Sub-Zero, Scorpion. Vou falar um pouco aqui sobre a criação desses dois clãs, porque a história do Sub-Zero envolve muito a briga entre o clã Shirai Ryu e o clã Lin Kuei. Tinha um cara chamado Takahashi Takeda, ele fazia parte dos Lin Kuei, mas ele acabou traindo o seu clã e mais tarde ele foi o responsável pela criação do clã dos Shirai Ryu. Na verdade, Takeda nunca quis fazer parte do clã dos Lin Kuei, ele se infiltrou nesse clã para poder aprender as técnicas que eles usavam nesse clã. Ele conseguiu fazer isso, ele aprendeu as técnicas de lá, mas depois que ele traiu os Lin Kuei, ele foi caçado na China e no Japão durante muitos anos. Ele ficou conhecido como um ninja famoso, que era um ninja foragido. Depois de muitos anos, muito tempo de vida, muitas experiências que ele passou, fugindo do Japão, servindo vários senhores feudais no Japão, Takeda resolveu criar o seu próprio clã, baseado nas próprias técnicas que ele tinha desenvolvido, misturado com as técnicas que ele já sabia do clã Lin Kuei. Então foi aí que surgiu o clã dos Shirai Ryu. Bom, desde então o clã dos Lin Kuei odeia muito o clã dos Shirai Ryu, justamente porque o fundador deles era um traidor dos Lin Kuei. Ou seja, eles odiavam o Takeda e odiavam os Shirai Ryu. E uma curiosidade é que quando o clã dos Shirai Ryu estava se desenvolvendo lá no Japão, a roupa clássica deles, aquele uniforme amarelo, todos os trajes amarelos, foram criados de propósito daquela cor para provocar os Lin Kuei e para demonstrar que eles tinham sim uma rivalidade, azul e amarelo. Agora que vocês já sabem um pouco mais da história dos clãs no mundo de Mortal Kombat, vamos partir para a história do Sub-Zero e para a trajetória dele nesse mundo. Inicialmente, ele era só um ninja sorrateiro, assim como todos os outros, ele ainda não se destacava e ele tinha o codinome de Tundra. Nunca se teve muita informação a respeito da família do Sub-Zero, como tem a do Scorpion, mas a Midway Games acabou desenvolvendo uma história para a família dele. E essa história é: a sua mãe era uma oriental e o seu pai era um dos fundadores do clã dos Lin Kuei, muito tempo atrás. E os seus pais tiveram outros 2 filhos e uma filha. Mas o que aconteceu foi que o pai dele fugiu para os Estados Unidos porque ele iria agir como um ninja sorrateiro por lá.
também para esconder a sua personalidade de ninja da China. Ou seja, o pai dele era um ninja secreto dos Lin Kuei, era um assassino, e a mãe dele não fazia ideia disso. Agora, partindo para a história dele nos dias atuais, no torneio de Mortal Kombat, Sub-Zero era apenas mais um ninja dos Lin Kuei, mais um ninja qualquer, ele ainda não era tão conhecido, ele apenas treinava muito, porque depois ele se especializou e se tornou um dos melhores dominantes das técnicas ninjutsus que envolviam gelo. A primeira grande ação dele foi no jogo Mortal Kombat Mythologies Sub-Zero. Nesse jogo, Sub-Zero foi chamado para representar os Lin Kuei e o Scorpion foi chamado para representar os Shirai Ryu. Eles dois foram chamados por Quan Chi, porque ele queria o amuleto perdido de Shinnok, que estava perdido em um templo, e ele chamou o Scorpion e Sub-Zero para eles meio que apostarem para ver quem pegaria esse amuleto primeiro e ajudaria Quan Chi a reviver Shinnok. Obviamente que isso tinha um preço. Quan Chi prometeu a Sub-Zero e a Scorpion que aquele que trouxesse o amuleto para ele teria como recompensação o clã do outro destruído. Resumidamente, Sub-Zero venceu essa corrida, ele matou o Scorpion sem nem pensar duas vezes, de forma totalmente brutal, e ele retornou a Quan Chi com o amuleto perdido de Shinnok. E Quan Chi cumpriu a sua parte do trato, matando, assassinando todos os Shirai Ryu. Bom, para quem conhece o mundo de Mortal Kombat e quem já jogou o jogo sabe que existem níveis de filha da p... E dentre todos os mais filhas da p... o Quan Chi tá lá no topo, ele é o cara mais safado de todos. E agora eu vou mostrar pra vocês e provar por que o Quan Chi é tão filha da p... e ele vai ser filha da p... até o fim da história. Quando o Scorpion morreu, obviamente ele foi parar no submundo, porque em Mortal Kombat todo mundo que morre vai pro submundo. Depois que Sub-Zero derrotou o Scorpion e levou o amuleto de Shinnok para Quan Chi, o Quan Chi desceu lá no submundo, reviveu o Scorpion e disse para ele que toda a culpa do extermínio do seu clã, da morte da família do Scorpion e de todos do seu clã era do Sub-Zero. Ele botou toda a culpa no Sub-Zero e o Scorpion, por ser muito vulnerável nessa época, caiu no joguinho mental de Quan Chi. E agora tudo que ele queria era obter a sua vingança e matar o Sub-Zero a qualquer custo. Ainda no jogo Mortal Kombat Mythologies, Sub-Zero recebeu mais uma missão de Quan Chi, porque o amuleto de Shinnok se perdeu novamente em um templo, então Quan Chi mandou o Sub-Zero nesse templo para poder recuperar o amuleto. Ele recuperou e levou para o Quan Chi novamente. Depois que Sub-Zero retornou ao plano terreno, Raiden abriu o jogo com Sub-Zero, falando para ele que o Quan Chi era o maior filho da p... que existe, e instantaneamente quando o Sub-Zero percebeu que fez cagada, ele desceu lá no submundo para recuperar o amuleto perdido de Shinnok. E adivinha quem estava lá esperando ele? Scorpion. De novo, os dois caem na porrada lá no submundo e novamente o Sub-Zero ganha essa luta. Ele recupera o amuleto de Shinnok, leva para Raiden e voltando ao plano terreno, ele é chamado para fazer parte do torneio Mortal Kombat. Shang Tsung chamou o Sub-Zero para fazer parte do torneio Mortal Kombat e ele acabou aceitando. Porém, o que aconteceu foi que na penúltima luta de Sub-Zero e Scorpion, dessa vez Sub-Zero não matou o Scorpion, o que foi a pior coisa que ele podia fazer, porque depois custou a vida dele. Mal sabia Sub-Zero que o Scorpion voltou para o plano terreno e se alistou no torneio Mortal Kombat de Shang Tsung só para obter a sua vingança. Tudo que ele queria era entrar nesse torneio e matar o Sub-Zero. E é exatamente o que acontece. Em algum momento, dentro do torneio Mortal Kombat, Sub-Zero e Scorpion caem na porrada novamente e dessa vez o Espectro levou a melhor. Ele matou o Sub-Zero de forma brutal, arrancando o crânio dele e descumprindo o seu trato com Raiden. Porque antes deles dois lutarem, Raiden pediu a Scorpion que ele não matasse o Sub-Zero, que apenas derrotasse ele, e em troca, Raiden conversaria com os deuses ancestrais para reviverem a família e o clã do Scorpion. Mas chegando lá no submundo, quando ele lutou com o Sub-Zero, Quan Chi apareceu, fez a cabeça do Scorpion de novo e forçou ele a matar o Sub-Zero. E lá no submundo, Quan Chi mostrou ilusões, imagens do Sub-Zero matando a família do Scorpion, o que só influenciou o Espectro mais ainda para poder matar o Sub-Zero. Scorpion matou o Sub-Zero e retornou ao plano terreno apenas com o crânio dele, ou seja, ele retornou com o que restou do Sub-Zero. E agora, mais uma vez, Quan Chi, sendo filha da p***, se aproveitou da situação. Quan Chi foi no submundo, reviveu o Sub-Zero, e então o Sub-Zero, sobre o efeito da magia de Quan Chi, porque ele era um morto-vivo, começou a trabalhar para Quan Chi, e ele recebeu seu novo codinome que seria para o resto do jogo,
Noob Saibot. Agora Sub-Zero vestia uma roupa preta e estava totalmente diferente, mas ele ainda tinha as mesmas habilidades. Agora, para vocês entenderem melhor, vocês têm que saber que o Sub-Zero, esse que morreu agora e virou o Noob Saibot, era Bi-Han. Ele tinha um irmãozinho mais novo no clã Lin Kuei chamado Kuai Liang. Depois que Bi-Han morreu, Kuai Liang assumiu o manto de Sub-Zero e então buscou vingar o seu irmão. Ele queria matar o Scorpion a todo custo. E também queria matar o seu próprio irmão Bi-Han para poupar a vida dele e para que ele não ficasse sob o controle do filho da Quan Chi. Quando começou o novo Mortal Kombat, o torneio lá na Exoterra, liderado por Shao Kahn, Kuai Liang se alistou nesse torneio porque ele queria lutar com o Scorpion. Quando o Scorpion ficou sabendo que tinha um novo Sub-Zero na área, ele também se alistou no torneio. E chega uma hora em que os dois caem na porrada. Quando os dois brigam, Kuai Liang, o novo Sub-Zero, leva a melhor nessa luta, mas ele não mata o Scorpion. Ele poupa a vida dele porque ele já estava derrotado. Como o novo Sub-Zero não matou o Scorpion estranhou muito essa situação. Então ele percebeu que aquele não era o mesmo Sub-Zero que ele tinha matado muito tempo atrás no submundo. Depois de Scorpion perceber que aquele novo Sub-Zero era Kuai Liang, o irmão mais novo do original Sub-Zero, como forma de redenção, Scorpion resolveu proteger aquele Sub-Zero. Ele iria começar a cuidar dele. De novo, o filho da Quan Chi se aproveitou da situação. Ele chegou em Scorpion e começou a fazer a cabeça dele novamente com novos joguinhos mentais, como sempre. Ele disse para Scorpion que o novo irmãozinho do Sub-Zero original, Kuai Liang, também estava por trás da morte de sua família e de seu clã. Então Scorpion vai atrás do novo Sub-Zero e quando eles dois brigam, Scorpion ganha. E quando ele estava prestes a matar o novo Sub-Zero, Quan Chi aparece e revela toda a verdade para o Scorpion. Então foi revelado que o responsável pela morte dos Shirai Ryu e da família do Scorpion era Quan Chi. Quando Quan Chi contou tudo a verdade para Scorpion, a vingança do Scorpion passou a ser Quan Chi. O alvo dele era Quan Chi e não o Kuai Liang. Agora ele nem ligava mais para o Sub-Zero. Então aqui se encerra a luta desses dois, Sub-Zero e Scorpion, nessa linha do tempo. Porque em outra linha do tempo prevista por Raiden, quando Kuai Liang vai enfrentar o Scorpion pela primeira vez lá no torneio da Exoterra de Shao Kahn, Kuai Liang não ia perdoar o Scorpion como ele fez na outra linha do tempo. Aqui ele iria matar o Spectro de uma vez. Mas nessa hora apareceu todos os ciborgues do clã Lin Kuei que tinham se transformado e capturaram o Kuai Liang, transformando ele também em um ciborgue Lin Kuei. E ele se tornou Cyber Sub-Zero. E a partir daqui, uma série de cagadas, só coisas ruins acontecem. Kuai Liang se tornou o Cyber Sub-Zero, ele virou um robô, perdeu a sua consciência. Depois ele foi morto pela antiga esposa de Shao Kahn, que era Sindel. Depois que ele foi morto por Sindel, ele foi revivido pelo filho da Quan Chi, que reviveu ele e fez com que ele participasse do seu grupo de mortos-vivos na luta da Exoterra contra o plano terreno. E um detalhe é que nesse grupo de mortos-vivos do Quan Chi, Scorpion estava no meio, ou seja, controlados por Quan Chi, Scorpion e Cyber Sub-Zero trabalharam juntos. Mais tarde, Scorpion, Sub-Zero e o Jax, que eram revividos, foram ressuscitados por Raiden, então eles voltaram à sua vida normal. E agora em Mortal Kombat 10. Em Mortal Kombat 10, Sub-Zero conseguiu reviver o clã Lin Kuei, ele restaurou todo o clã, ele acabou com os ciborgues e agora tinham pessoas normais no clã. Scorpion fez o mesmo com os clãs do Shirai Ryu. Ele reviveu todo mundo e se tornou o líder do seu clã, assim como o Sub-Zero. Certa parte da história, em Mortal Kombat 10, a gente descobre que o Scorpion ainda quer matar o Sub-Zero porque ele ainda achava que o Sub-Zero era o responsável pela morte do seu clã e da sua família. Mas então Scorpion mostra para ele algo muito interessante. Sub-Zero mostrou para o Scorpion uma memória do Sector, que era um ciborgue dos Lin Kuei que foi morto, e nessa memória mostrou Quan Chi conversando com o antigo líder dos Lin Kuei e confessando que ele mesmo acabou com a família do Scorpion e assassinou o clã dele. Depois que Scorpion viu isso, ele caiu na real, viu que agora o Quan Chi foi filha da o tempo inteiro e o alvo da sua vingança era Quan Chi. Deixou de ser Sub-Zero. E melhor ainda, não deixou de ser o Sub-Zero, o seu alvo apenas, mas também ele se tornou aliado do Sub-Zero.
E aqui se encerra a rivalidade entre os Shirahyu e os Lin Kuei. E agora pro resto da história, eles se tornaram aliados, depois Scorpion conseguiu matar Quan Chi. Bom, nos eventos de Mortal Kombat 11, a gente vê o Sub-Zero Kuai Liang e o Scorpion Hasashi trabalhando lado a lado, junto com o plano terreno, para poder derrotar a ameaça crônica. Em Mortal Kombat 11, o Hasashi do presente acabou morrendo e depois Kuai Liang sobreviveu e ele ficou com o Scorpion antigo, que tinha virado do bem agora. Tudo acaba quando Liu Kang vira um deus, Raiden passa totalmente a responsabilidade do plano terreno nas mãos do agora deus Liu Kang. E é isso, basicamente a história se encerra aqui. E agora eu vou trazer algumas curiosidades que eu tenho certeza que vocês não sabiam a respeito do Sub-Zero. Essa curiosidade aqui, na verdade, é um fato que, se você observar bem no jogo, você repara. Tanto o primeiro Sub-Zero, Bi-Han, quanto o segundo, o irmão mais novo dele, Kuai Liang, alguma vez durante os jogos de Mortal Kombat já se transformaram em outro personagem. O primeiro Sub-Zero, Bi-Han, acabou se transformando no Noob Saibot. A diferença é que ele não voltou a ser o Sub-Zero. E o outro Sub-Zero, Kuai Liang, depois se transformou no Cyber Sub-Zero. Mas depois ele conseguiu recuperar a sua personalidade original. Como diz o próprio nome, Sub-Zero. Os seus poderes, as suas técnicas, os ninjutsus que ele desenvolveu, ele é especializado em coisas de gelo. Sub-Zero abaixo de zero. Essa outra curiosidade aqui também, você pode reparar que esse personagem é tão importante e representa tanto a franquia Mortal Kombat que ele apareceu na capa do 9 e do XL. E essa curiosidade aqui é a mais legal. O personagem Reptile, no início do jogo Mortal Kombat, de quando Mortal Kombat estava surgindo, Reptile vestia uma roupa totalmente verde, mas que era igual à roupa do Sub-Zero e à roupa do Scorpion. Depois foi revelado que ele usava essa roupa verde, diferente da amarela e da azul, porque debaixo daquela máscara escondia-se uma personalidade que misturava Sub-Zero com Scorpion. Por isso a roupa azul do Sub-Zero e a amarela do Scorpion se misturaram e deu origem a um único personagem que depois virou Reptile, que vestia a roupa verde. É isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo, de relembrar essa trajetória do Sub-Zero, de conhecer a história dele. Caso você não conhecia a história dele, você não sabia alguma curiosidade que eu falei nesse vídeo, algum acontecimento, deixa o seu like aqui, clica em gostei para me ajudar, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos que gostam do Mortal Kombat e querem relembrar da história do Sub-Zero, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder as próximas histórias que eu trago semanalmente. O personagem que você mais gosta, comenta aqui o nome dele, porque eu tô lendo os comentários e todos os personagens que eu trago eu pego dos comentários. Então comenta o personagem que você mais gosta e eu trago a história dele com curiosidades para você. Siga também a página do Facebook, o Instagram e o Twitter do canal, tá tudo aqui na descrição. Lá eu posto curiosidades de personagens, novidades da Marvel, da DC, nos cinemas, histórias em quadrinhos, postagens como essa, lá tem tudo. Então segue nas redes sociais, principalmente no Instagram, eu sou mais ativo lá. E é isso, eu espero você na próxima história. Fica ligado aqui no canal, espero você na próxima. Fui!